Fala, meu amigo investidor, tudo bem com vocês? Olha, hoje a MRV assustou, concorda? Caiu mais de 5%. Então a gente fica em dúvida se vale a pena a gente botar um stop loss na ação. Será que é um movimento de baixa que ela começou? A gente viu ali que o candle ficou bem abaixo do último fechamento, o que indica um claro movimento de baixa. E, inclusive, esse mesmo candle, vou até colocar aqui para você, né, dar uma olhadinha no candle. Bem, pessoal, como eu falo, eu me importo mais com as informações e com os fundamentos da empresa, mas o gráfico a gente não pode desconsiderar tudo. A gente via que antes o gráfico estava exibindo uma clara tendência de alta, né? Os picos cada vez mais ascendentes, a gente vai percebendo isso, ó, picos ascendentes, e cada vez os próprios fundos estavam ficando cada vez mais altos, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Os fundos cada vez mais altos. E teve uma correção, é verdade, aqui um pequeno momento de correção, e depois voltou a mesma coisa. Mas hoje começou a preocupar um pouco, né? Por quê? Teve um grande volume, a gente olha aqui, teve uma grande força vendedora. O volume hoje foi bem acima dos outros dias, a gente olha aqui, ó, chegou a 12 milhões o volume de ações. E esse candle foi bastante significativo, rompendo alguns suportes aqui, ó. Rompendo um suporte, rompendo um outro suporte aqui, ó, ficando na linha de um outro suporte, o que pode significar uma tendência de venda forte agora, né? A gente já entra numa análise técnica, num movimento claro de venda. Aqui não tem discussão. Hoje a força vendedora superou a compradora com bastante persistência ali, com bastante força. Bem, pessoal, a gente espera que os compradores entrem em ação e faça o preço subir novamente, né, invalidando esse movimento de baixa de hoje. Esperamos que o movimento de baixa não se confirme amanhã. A gente já vai chegar com algumas informações, pessoal, mas é interessante que vocês também saibam. Eu acho bem interessante a gente saber que as médias móveis, tanto de 10, de 20, 50 dias, 100, tá tudo orientadas para a venda. Então, a gente tem que ficar em observação em relação a essa ação. Apesar desse movimento, gente, de baixa de hoje, eu não pretendo vender a MRV agora. Há uma tendência aí, apesar do segundo trimestre não ter sido tão bom para a empresa, e isso pode ter influenciado também, né? Embora já tenha passado o resultado há um tempo, a gente sabe que a empresa ela vive de passados recentes. No Relações com Investidores da MRV, a gente vê que já tem no dia 12 as informações relativas ao terceiro trimestre. Então isso aqui vai ser um dia bem decisivo. E, claro, se o resultado vier ruim, se o resultado não vier legal nesse terceiro trimestre, a gente sabe que tem uma chance boa da ação apanhar mais um pouco, de repente voltar uma tendência de baixa. Mas como bolsa de valores e matemática não são a mesma coisa, a gente sabe que o resultado às vezes vem fraco, o resultado vem abaixo do esperado e mesmo assim a empresa tem um movimento de alta. Então a gente não pode ter certeza que isso irá acontecer, desde que a empresa apresente alguma informação que também faça ela subir. Bem, pessoal, vamos ver outras informações que eu tenho aqui no site com investidores para a gente verificar o que pode estar acontecendo com a empresa. Interessante a gente observar que, de um tempo para cá, a MRV parou de pagar dividendos, ou seja, não pagou em 2023, não pagou em 2024, 2025. Mas aqui a gente encontra no próprio site de relação com os investidores alguns anos que ela pagou dividendos.
E a gente, considerando a cotação atual, gente, não vou considerar a cotação à época, mas vamos dizer que o preço tivesse idêntico ao atual, que a gente sabe que a MRV veio até caindo. Mas vamos considerar a cotação atual e para ter uma noção quanto ganharia. Em 2008, considerando a cotação atual, né, que está 7,46, ela ganharia ali por volta de 1%, porque pagou 8 centavos. Mas aqui, hum, considerando que ela pagou 40 centavos em 2022, ali por volta de 5%, né, numa matemática rápida, mas no ano anterior pagou 91, o que já daria, considerando a cotação, mais de 10%, acho que 11 ou 12% em média. Mas teve aqui, ó, 2019, cara, isso aqui basicamente dá uns 15% considerando a cotação atual, né? Aqui, idem, deve dar uns 14%. Então você vai verificando, cara, que a MRV, ela já foi uma boa pagadora de dividendos, nada impede que volte a ser, desde que ela consiga reverter alguns probleminhas financeiros que ela tem enfrentado nos últimos tempos, com destaque para o seu grande endividamento, né, pessoal, que termina sendo o maior problema da empresa. Bem, vamos para outras informações. Quando falamos de projeções, sem trabalhar cada um desses assuntos aqui, que isso vai ser trabalhado em outras oportunidades, a gente vê que se espera um lucro líquido da empresa para esse ano no valor de 489 milhões. Há um consenso entre os analistas que o lucro vai ser 489 milhões, né? E, bem, pessoal, esperamos que isso se realize, né? Porque se é um consenso dos analistas e se esse consenso não se realizar, a empresa pode sofrer um pouco. E para o ano que vem, mais ainda, 849 milhões. E a margem da empresa é uma margem bem modesta para esse ano, 5%. Para o ano que vem, se acredita em 8%. O EBITDA que se espera, que também termina sendo um indicador interessante, o EBITDA que se espera para esse ano é de 1.425 bilhões e para o ano que vem 1.826 bilhões. Bem, gente, quando a gente vê os analistas, a cobertura dos analistas e o próprio site que o investidor apresenta, a gente vai reparar que alguns dizem neutro. Tem seis aqui falando neutro e sete indicando compra. O neutro, normalmente o valor está até próximo, próximo não, na verdade, dos neutros, três estão abaixo da cotação atual, mas dois estão acima. Se espera preço-alvo de 9 e de 10,50. E tem preço-alvo aqui no valor de 11, 12. Tudo bem que esse negócio de preço-alvo não é muito relativo. A gente gostaria, se fosse escolher, que o banco de investimentos, o analista Felipe Mesquita, tivesse certo, porque aqui ele falou que o preço-alvo é R$ 14. Esse preço-alvo serve para muito pouca coisa. O meu preço-alvo é R$ 50. Eu tenho um alvo também, gostaria que chegasse a 50, mas isso é improvável. Vamos lá. Bem, gente, uma novidade interessante que pode render um dinheiro para a MRV é uma cidade sustentável em São Paulo. Há um projeto numa cidade chamada Sete Sols, lá em Vista do Vale, em São José dos Campos, que é o interior de São Paulo, para 16 mil moradores, numa área de 440 mil metros quadrados. É mais um programa da Minha Casa Minha Vida. Embora possa dar um bom retorno para a MRV, ela também vai ter que fazer um investimento inicial. E esse investimento inicial não é muito pequeno, não, é por volta ali de R$ 1 bilhão. Como a ideia é uma cidade sustentável, né, pessoal? A gente espera que haverá energia solar, vai ter reuso da água, que o sistema de transporte interno pode de repente ser um ônibus elétrico, alguma coisa que vá chamar atenção, que vai ser alguma novidade com a ideia de sustentabilidade. A gente espera que esse projeto dê certo, até porque além de estar dentro da ideia de sustentabilidade, que está muito em voga atualmente, é algo positivo, pode trazer um retorno interessante para a nossa boa MRV. E aí a gente se pergunta, quanto seria esse valor? A gente pode fazer uma estimativa, né? Porque a MRV, ela ainda não divulgou isso. Mas a gente vê
que a margem líquida da empresa, que é o que realmente sobra para a empresa depois que ela paga todos os seus custos, fica ali por volta de 5%. A expectativa para 2005, 8% para ano que vem. Então se espera ali que a MRV vai ganhar entre 50 mil e 100 mil. Isso numa expectativa um pouco mais conservadora, pensando numa margem líquida de 5% a 10%. Mas de repente, se você acreditar que a MRV pode começar a vender isso um pouco mais à frente, já numa época que os juros estão mais baixos, com o aumento da sua margem líquida, isso aí pode de repente chegar a 150 mil, 200 mil. Então, o investimento de 1 bilhão pode gerar um retorno de 200 milhões, que é um retorno bem significativo. Bem, pessoal, vou ficar atento ao papel, vou ficar aguardando a prévia operacional da empresa, que está prevista lá para o dia 6 de outubro. E assim que tiver a prévia operacional, eu trago para vocês. A gente acredita que isso pode ser o próximo gatilho para destravar o papel. Se a prévia operacional vier positiva, pode ser que o papel destrave e volte a subir, mas a gente sabe que também pode ter efeito contrário, claro, caso a prévia operacional venha abaixo da expectativa. Então, nós temos alguns, segundo o que a gente viu, resultados no dia 12, 13 e uma prévia operacional já no dia 6. Então vamos aguardar que em breve tem novo vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Não considero isso uma recomendação e nem de compra nem de venda desse ativo, até porque o seu investimento é sua responsabilidade. Mas se você gostou desse tipo de conteúdo e você deseja receber as informações bem fresquinhas, prontas, diariamente, eu estou sempre gravando vídeos que são importantes para qualquer um que goste de investir nas empresas que eu invisto. Não é uma recomendação, mas você vai estar atualizado e com certeza investir sabendo o que está acontecendo na empresa é muito mais fácil de você tomar a sua decisão acertada. Não aconselho você tomar nenhuma decisão com base na emoção, mas sim conhecendo o que você está fazendo. Muito obrigado, meus amigos, e até o próximo vídeo.